Vamos lá. Então, repara minha cara, eu não tô gravando esse vídeo meia-noite. Tá de sono já. Vamos lá. Esse é o site que a gente vai usar para fazer o rastreio dos melhores zip codes, né? Na verdade, ele é uma ferramenta que a gente pode fazer várias análises nele. Várias análises nele. Aqui já estou com o meu login, mas você tem que criar uma conta, ela é gratuita, tá? Só preenche com os dados lá, é bem rapidinho. E quando você tiver o login já, vai abrir essa janela para você, né? Então, por onde a gente começa? Você clica nesse botão aqui, ó, Create Your Own. E aqui a gente vai começar com os nossos critérios, né? O que que eu estou analisando? Vai ser county, vai ser estado, vai ser cidade? Como que funciona? Isso aqui fica a seu critério, né? Normalmente eu pesquiso por county, né? Quando a gente trabalha por county, então eu começo rastreando por county. Ele pede o estado, então eu selecionei o estado. Eu vou colocar o estado de Washington, que é um dos quais a gente tem propriedades lá. Tá vendo? Tem que clicar aqui, ó, em adicionar, para vir para essa janelinha aqui. Ele já começa a me trazer os dados aqui na lateral, tá vendo? Depois eu venho para essa aba aqui de Property. E aqui são duas coisas que eu uso como critério. Tá vendo que dá para você colocar várias informações, ó, número de quartos, número de banheiros. Aqui, que é uma ferramenta que é usada por Russell, né, para fazer os leads. No nosso caso, o que a gente precisa usar? O Last Market Sale Date. Então, qual é o número de vendas nos últimos 6 meses, nos últimos 9 meses, nos últimos 12 meses? Isso depende aqui do que a gente quer avaliar. Normalmente eu coloco nos últimos 12 meses. Eu clico aqui e coloco adicionar. Para ele vir para cá, tá vendo? Se eu colocar nos últimos 6 meses, tá vendo? Os dados permanecem o mesmo aqui, porque eu tenho que remover o 12 meses, para ele não englobar. Ó, só 6 meses teve praticamente a metade, que é 1.165. Se eu colocar os 12 meses, acrescentar, né? Ele vai só somar. Então, em 12 meses, a gente teve aí 3.000 vendas dentro desse condado. Outra categoria que eu não precisa dar enter, nada, só de você trazer para cá já está contando com as informações. Eu coloco property type, que é outra categoria que a gente vai usar. E aqui aí também vai depender do que a gente está analisando, né? A gente está, no nosso caso, que investe tanto em lote ou propriedade, a gente vai acrescentar o vacant land aqui. O vacant land mostra o número de terrenos, né? De propriedades que são consideradas vacant land vendidos nesse período de 12 meses. Então, foram 476. Você vê que não é um número tão grande. Em relação a casas, propriedades, eu sempre vou colocar o triplex, o multifamily, o other e o SFR, que significa Single Family Residential, que é o nosso mercado, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Tá vendo, ó? Mobile home também, você pode adicionar. E ele vai somando aqui, ó. Então, basicamente é isso, ó. Comercial, não é interessante, então as outras informações eu não coloco aqui. Tá vendo que aqui na lateral ele traz para mim as informações, ó, os números de venda dentro desse período aqui, dentro desses 12 meses, distribuindo essas informações dentro dos tipos de propriedade. Isso aqui é muito interessante para a gente analisar. Depois a gente vem aqui no Options. Eu tenho que só manter essas informações aqui, ó, no preference, tanto aqui quanto na segunda. Nessa parte de corporate owned properties também, a gente vai colocar no preference. E mailing address complete. Pode deixar aí. Ou no preference, que pra gente não vai fazer diferença agora. Então, tá vendo que, ó, as informações aqui, elas são atualizadas. Mantém aqui tudo sem preferência e desce aqui no Purchase List. Clica aqui no Purchase List. E aqui, como que funciona? Ele é um site que a gente tem que pagar por isso, né? Mas a gente consegue obter os resultados antes mesmo de pagar. Tá vendo aqui, ó, o Total List Price, seria o preço que seria para obter todas essas informações. Enfim, vem aqui nessa coluninha aqui, ó, Purchase Partial List. Você vai customizar a sua lista, clicando aqui, ó. E aqui eu vou colocar o zip code. Você pode puxar por outros critérios, tá?
A gente pode usar por código de área, estado, tem esses outros aqui eu não conheço, mas por cidade, por county, enfim. Eu sempre coloco zip code. E automaticamente ele já me dá as informações de quais são os melhores zip codes, né? Onde tem o maior número de venda dentro dos critérios que eu coloquei, 12 meses e as propriedades que eu selecionei, né? Os tipos de propriedade. Então, claramente aqui a gente vê que os melhores zip codes é 15.301 e 15.317. Quando a gente leva isso lá na planilha, a gente tem uma lista, né, de zip codes que a gente está trabalhando dentro daquele leilão. Então, ele me traz quais são os zip codes que tem disponível. E aí, na lateral, eu coloco o número de vendas ali. Crio uma coluninha, ó, o número de vendas nos últimos 12 meses. E coloco esses dados aqui. Então, se a propriedade tem esse zip code, 15.301, eu coloco ali na coluninha ao lado, 581, que é o número de vendas que teve nos últimos 12 meses. Então, eu sei que esse mercado, ele é muito bom. Eu já exporto essas informações, né? Eu olho aqui e já coloco isso lá na minha planilha, quais são os melhores zip codes. Mas você também pode mandar por e-mail. Então, se você clicar aqui em exportar, preenche com o teu e-mail. Se quiser colocar algum comentário, só faz o submit e ele vai lá pro teu e-mail com essas informações. Sem precisar, sem você precisar estar pagando aqui, né? Tendo o custo de obter essas informações. Basicamente, é essa forma que a gente usa esse site para conseguir aí rastrear os melhores zip codes. Tá vendo que se eu modificar aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Se eu colocar county, obviamente vai aparecer só um county, porque foi o que eu selecionei lá no início. Deixa eu colocar por cidade. Ele vai me trazer o nome das cidades, tá vendo? Dentro daquele condado. E aí, uma das que a gente mais vende, ó, Monongahela, 186 vendas nos últimos 12 meses. E McDonald, 108. Tá. Opa, essas não são as melhores áreas. Canonsburg, também, ó, 563, é muito aquecido, né? Charleroi, 135, que são propriedades que a gente... Propriedades não, são cidades que a gente já está familiarizado, já conhece lá na região, que sabe que vai para a lista, né? Tem bastante casas de lá indo para o leilão. Mas, basicamente, essas são as cidades. Engraçado que não está entrando aqui Washington, Washington City, que é uma das cidades bem aquecidas lá de mercado. Pra leilão. Mas enfim, tá vendo? Se a gente pode brincar aqui, pode usar por código de área, que é somente um. Esse Sense Tract eu não conheço, não sei como que é usado esse dado aqui, mas tá vendo? A gente pode brincar com as informações aqui. Mas normalmente eu vou por zip code. No nosso caso, a gente vai por zip code. Então, basicamente, é isso. Precisa criar conta e ah, ele vai pedir lá no comecinho para colocar as informações de uma empresa, então pode preencher com a informação da empresa do Bruno ou com a minha, ou pode entrar com o meu login também. Eu acho que tem um limite de você fazer 500 pesquisas ali, de forma gratuita, mas no nosso caso, né, a gente usa pouco, então isso não vai interferir tanto. Beleza?